Boa tarde, meus jovens do sétimo ano do Marcelo Rangel. Tudo bem com vocês? Mais uma aula de Geografia com o professor Alfredo. Hoje nós vamos fazer a revisão de Geografia, ou seja, nós vamos recapitular o que a gente viu antes, lá do primeiro semestre, alguma parte, tá certo? Que é sobre as normas determinadas pela SENEC. Então vamos lá. Primeira questão que nós vamos analisar. Vocês já fizeram essa coisa, não é isso? Lá no sábado, agora nós estamos fazendo a correção. Vocês fizeram esse simulado, mandaram só o caso do gabarito e agora nós vamos fazer a correção bem detalhada. Então vamos lá. No Brasil, segundo o IBGE, entre os anos de 2001 e 2011, o nível de emprego formal cresceu em todas as regiões do país em vários setores. São características do emprego formal: a jornada de trabalho flexível e a informalidade das atividades. A letra A não é correta, porque o trabalho ele pode ser flexível, mas ele não pode ser informalidade, ele tem que ser formal. Letra B, o trabalho autônomo e a falta de oferta de vagas de emprego? Falta. É errado porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Vamos para a letra D. O desemprego e a ociosidade voluntária? Se é desemprego e ociosidade, como é que é trabalho formal? Então, pelo anunciado, já vai vendo que não tem sentido. O trabalho compulsório é a existência de sistema de seguridade social. Se ele é formal, ele tem que ter todas as normas, tudo dentro das regras, dentro da lei. Por isso que a resposta C, certo, é assim. O registro em carteira de trabalho, especificada a tua profissão, contribuição para o sistema de seguridade social. O que é isso? Descontado tua previdência para tu poder se aposentar. Se tu se machucar no trabalho, tu fica sabendo pela previdência. Tu tem direito a férias, tu tem direito a 13º. Quando a empresa te manda embora, tu tem direito ao seguro-desemprego e tu está contribuindo para a previdência. Segunda, sobre a população feminina no Brasil, é correto afirmar: a independência feminina e o desconhecimento do agressor continua sendo os maiores entradas devem se mostrar? Não. A gente sabe que existe a independência feminina em relação ao sexo masculino e o agressor normalmente está dentro de casa. É o esposo, é o companheiro, é o irmão, entendeu? O marido. Então não tem nada a ver. Vamos para a letra C. As mulheres brasileiras estão vivendo mais, casando mais cedo e aumentando o número de filhos? Lógico, as mulheres brasileiras estão vivendo mais. O casamento está mais cedo, está cada vez mais tardio. E aumentando o número de filhos, pelo contrário, está diminuindo. Hoje as mulheres estão vivendo mais, ela está retardando cada vez mais se casar, porque aquilo que a gente falou, o papel da mulher no mercado de trabalho, ela primeiro é ser mulher antes de ser mãe e esposa, e em decorrência da sociedade urbana que nós vivemos, aí que nós já comentamos muito, cada vez o número de filhos tem diminuído. A independência da crescente importância na sociedade, o número de mulheres que são chefes de família apresenta em declínio, pelo contrário, cada vez mais a participação da mulher como chefe de família é maior no Brasil. A população feminina é predominante nos municípios. Não tem nada a ver, só para poder emendar. A resposta certa é a letra B. Embora a participação feminina no mercado de trabalho seja crescente, a remuneração média das mulheres é inferior à dos homens. Tem a mesma função, o mesmo grau de instrução, mas ainda continua ganhando menos do que os homens. A terceira, sobre a população economicamente ativa, P, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, é considerado PE o conjunto de trabalhadores que participa da economia formal e informal? Sim. Mesmo que eu trabalhe informal, mas eu estou trabalhando. Então, para o PE, que é a população economicamente ativa, tu está trabalhando. Quando tu vai comprar qualquer produto, tu paga teus impostos, tá certo? Então, tu é dentro do PE. Tópico 2. O desempregado faz parte do PE por estar apenas temporariamente desocupado? Sim. Se eu estiver desempregado, mas eu estou procurando emprego, então eu sou incluído no PE. Terceiro, os elevados índices de subemprego rebaixam o percentual do PE no conjunto total da população? Não. Resposta correta é sim, somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. A quarta, o processo de industrialização no Brasil foi iniciado de maneira consolidada. Letra A, pelos portugueses que vivem em sua colônia e potencialidade de produzir mercadoria e máquina futura para a metrópole? Não, os portugueses não estavam preocupados no processo de industrialização no Brasil. Por quê? Porque a colônia nossa foi de exploração. Os portugueses estavam interessados só nos nossos produtos. Produzir aqui para levar para Portugal e partir de lá e ele vender na Europa. É só lembrar do pau-brasil, do ciclo da cana-de-açúcar, da mineração e do próprio café. Todo voltado para o mercado externo. Não tinha nada a ver com o mercado interno. Então não tinha. Tanto é que no Brasil era proibido ter indústria. Os portugueses chegaram no Brasil para efetivamente colonizar em 1530.
O Brasil só veio poder ter indústria em 1810 com a abertura dos portos, porque a família real veio para o Brasil. Até então ele não aceitava que existisse isso aqui. Vamos para a letra C. Pela ditadura militar que se preocupou em mobilizar a mão de obra excedente das grandes cidades em função da ocorrência do êxodo rural? Não. Lógico que no período militar, apesar da repressão, houve um maior desenvolvimento de algumas regiões. Eles eram preocupados com o crescimento do país, mas lá não foi o início. Letra D. Pelo governo FHC que sentiu a necessidade de transformar o parque industrial brasileiro para atender o mercado externo? De maneira alguma, nós nunca tivemos industrialização para atender o mercado externo. Nossa indústria era tradicional e nós não poderíamos competir com o mercado externo. E no governo FHC, que era o Fernando Henrique Cardoso, era um governo neoliberal que não tinha tanta preocupação com isso, ele era mais preocupado com o mercado. Então a resposta é a letra B. Pelo governo Vargas, graças ao efeito sentido pelo país frente à crise de 29. Em 1929 há uma crise no mundo. Então essa crise ocorre onde? Começa nos Estados Unidos e passa pelos países da Europa. É o período onde é uma crise geral. Caiu um dominó nos Estados Unidos, vai bater num no outro e vai caindo todos. Então o mundo todo entra em recessão. Nesse período o Brasil vivia só do ciclo de quê? Mais do café. Eu produzo o café em grande quantidade, vendo para os países, com o capital, esse dinheiro que eu arrecado da exportação, eu compro os produtos que eu necessito. Com a crise de 29, quebra as empresas americanas, europeias, todas elas, o Brasil não tem para quem vender seu café. Ninguém quer comprar seu café. Mas por causa do café, nós tínhamos uma infraestrutura. E quem tinha capital para investir no café, agora vai ter que fazer o quê? Que eles chamam de substituição de importação. Eles começam a produzir no Brasil, tá certo? Para quê? Para atender o mercado interno. Então, o início da industrialização no Brasil é no governo Vargas em 1929. Vai se tornar mais forte em 1950, 60, mas seu início é em 29, com a crise no mundo global. Quinta, trata-se de um processo de desconcentração industrial que acarreta a progressiva desmetropolização do país. Desmetropolização é a diminuição da cidade, a saída é o contrário. Em vez de sair da zona rural para a urbana, agora o pessoal está saindo da área urbana, das grandes metrópoles para as cidades menores, não para a zona rural. Propicia, assim, a diminuição do crescimento populacional das grandes metrópoles em razão da migração da força de trabalho em direção à cidade média. A industrialização brasileira, felizmente ou não, vem passando por essa etapa do desenvolvimento industrial. O processo a que se refere e que descreve o atual momento da produção do espaço industrial brasileiro é, letra B, a crescente onda de sonegação de impostos. Não, o Brasil tem uma sonegação de impostos grandes, pelos grandes empresários, né? Isso até médio e pequeno, mas isso não está fazendo a desconcentração industrial. A pulverização de empresas em várias fábricas espalhadas pelo território? Não. Pelo contrário, o Brasil sempre teve a concentração de indústria. Começou no Sudeste, né? Isso para o Sul, foi posterior que se expandiu para alguma parte do Nordeste, como Salvador, Recife, Fortaleza, mas não chegou ainda para valer na região Norte e agora está chegando na região Centro-Oeste. A formação da deseconomia de aglomeração? Não, porque quando a grande empresa se instala no lugar, sempre as menores estão ao lado dele. Vamos pegar como exemplo as montadoras de automóveis. Quando você vai montar uma fábrica de automóveis, você tem as fábricas de autopeças. São aquelas indústrias que vão trabalhar para aquela que vai montar o carro. A fábrica que faz o automóvel, ela não produz o pneu. Então, quando você pega, digamos, um carro da Volkswagen, ela não faz o pneu chamado Volkswagen. Então vem uma empresa de autopeças de fabricação de pneu que se instala perto dela. É a Goodyear, é a Firestone, é a Continental, assim é com os amortecedores, com a maioria das peças. Então, na verdade, isso faz uma aglomeração. E a resposta seria A, que é a reestruturação produtiva das indústrias. As grandes cidades, ela começa a se tornar difícil para o capital. O capital sempre quer grande lucro. Por quê? Começa a especulação imobiliária, ou seja, os terrenos começam a se tornar muito caros. Os trabalhadores são mais organizados em sindicatos, eles começam a reivindicar ter maiores salários. Você tem o congestionamento. Então eu vou sair da fábrica para poder entregar determinado produto que eu produzi. O percurso seria feito em meia hora, 50 minutos, por causa do trânsito caótico, eu vou gastar o quê? 2 horas, 3 horas, então eu tenho perda. Aí o que é que ocorre? Em outras regiões de cidade média com infraestrutura, são cidades médias com população menor, não tem esse trânsito caótico. Não existe a grande especulação imobiliária. Os trabalhadores não são sindicalizados e isso não vão fazer com que eles reivindiquem tanto salário. E há incentivo dos governos, nesse estado, pode ser tanto estadual como municipal, através de incentivo fiscal, doação de terreno, diminuição de encargos,
né, isso de impostos. Então isso faz com que essa reestruturação produtiva ela esteja modificando o território brasileiro. A sexta, o desenvolvimento industrial brasileiro ocorreu de forma desigual nas diferentes regiões do Brasil, pois houve uma concentração de atividade industrial, particularmente nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Dentre outras razões, explica esse fato. Letra A. A formação de mercado externo na região sudeste e a criação de casas de importação por imigrantes estrangeiros. Formação de mercado na verdade sudeste foi interno, não externo. Então não houve isso. Letra C. O domínio de mineração em São Paulo e a fundação de casas de exportação que tinha como objetivo abastecer o mercado brasileiro de produtos nacionais. A mineração, seu forte, foi aonde? Foi na região das Minas, pegando Minas Gerais, parte do Mato Grosso, e não em São Paulo. Letra D. O desenvolvimento de empresas de extração mineral em São Paulo que permitiu a acumulação de capital e o consequente fluxo de imigrantes para lá que se dirigiu. Já falamos que lá não teve extração de mineral. O que atraiu a grande população para lá foi a infraestrutura deixada para o café. São Paulo, o forte foi o café, a atividade cafeeira. Então, por isso que a resposta da sexta é a letra D. O domínio da cafeicultura no Sudeste e a consequente acumulação de capital e a imigração estrangeira que se dirigiu para essa região. Como é que é esse domínio cafeeira? São Paulo quem comandava tudo. Onde era a produção do café? Primeiro produtor, Minas Gerais, Sudeste. Segundo, São Paulo, Sudeste. Terceiro, Espírito Santo, Sudeste. Quarto, seria o Rio de Janeiro. Então, os quatro estados eram grandes produtores. Isso eles acumularam grande capital pela venda do café. E criaram infraestrutura, como ferrovia, esse café tinha que ser exportado, tinha que ter porto, tinha energia, e foi a chegada do imigrante estrangeiro para o Brasil, principalmente italiano, espanhol, alemão. Esse pessoal vinha da onde? Da Europa, que já tinha o costume de trabalhar em indústria. Então, esses fatores juntos fizeram com que São Paulo, a região sudeste, se tornasse, né, isso, o berço do processo de industrialização no Brasil. E para terminar, a sétima, observe o mapa abaixo. Quando nós pegamos esse mapa, apesar da coisa estar um pouquinho aqui, a legenda meio apagada, mas aqui ó, ele vai do pontinho pequeno até o maior. Em verde, o que é que ele vai mostrar? Quanto maior esse ponto de mais alto e mais escuro, a região tem o maior número de indústrias. Então, mesmo sem eu fazer a leitura lá do enunciado, eu fizer a leitura gráfica do mapa, eu vejo que há uma concentração aqui no Nordeste pelo litoral. Olha, eu pego o Ceará, que eu já falei para você, vou descendo aqui no Rio Grande do Norte, chego ao Recife do Pernambuco, passo pela Bahia. Agora acompanha aqui, olha o Espírito Santo como aumentou. Olha a região aqui das Minas Gerais. Olha como a Bahia já aumentou um pouquinho. Agora pega o Rio de Janeiro, olha a concentração. Vamos para o estado de São Paulo. Olha, isso aqui é São Paulo. Olha a aglomeração de indústria espalhada. Eu vou agora aqui para o Paraná. Isso aqui é o Paraná, na região sul. Olha aqui a concentração. Aqui é Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Então, só pela leitura eu vejo que há uma concentração industrial, principalmente no Sudeste e no Sul. Primeira região industrial do país, Sudeste. Segunda, Sul. Terceira, Nordeste. Quarta, Centro-Oeste. E depois nós vamos aqui para a região Norte. Você tem um pontinho aonde? No Pará, que vai ser em Belém, e Manaus, que é a capital do Amazonas. Agora vamos fazer a leitura. Já fizemos uma leitura gráfica, né? Isso analisando os dados. Agora vamos ver o enunciado. Temos acima a representação do espaço geográfico brasileiro. O que se pode perceber com a leitura do mapa é, letra E, a dinâmica homogênea da industrialização brasileira. Se ela fosse homogênea, ele seria igual em todo o território. Ele é heterogêneo, então está errado por isso. Letra B, o peso que a Zona Franca de Manaus possui, graças ao fato de ela sozinha ser equivalente a toda a produção industrial do Centro-Sul. Que a Zona Franca é uma área aqui na Amazônia, em Manaus, em que o governo dá todos os incentivos exatamente para atrair as indústrias para essa região. Quando eu pego essa região aqui de Manaus, então em grande indústria brasileira vem para cá, mas principalmente indústria estrangeira, que nós chamamos de transnacional. Elas vêm para cá porque ela pode importar as peças lá da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, sem pagar impostos, a mão de obra é barata e os incentivos fiscais são enormes, ou seja, o governo doa terreno, passa 10 anos sem pagar determinado tipo de impostos, aí essas empresas produzem aqui pelo grande incentivo e aí distribui nas outras regiões brasileiras para vender. Então não seria por isso. Ela tem um peso forte, é altamente industrializada, mas está muito aquém do que eu pegar as outras regiões. Letra D, o elevado processo de devastação de áreas naturais para a construção de zonas industriais. Não, nós tivemos aqui no sul e sudeste, parte nordeste, sim, mas se eu pegar a região norte, que é a mais preservada, não foi desmatada para isso. E qual é a resposta C? Nos resta a letra C.
a herança histórica da concentração industrial ocorrida na região sudeste do país. Acabamos de falar da questão anterior, que uma atrás da outra, tá aqui, ó, toda a concentração, certo? Então agora vocês pegam aí o gabarito que vocês já tinham feito, olha direitinho as que vocês acertaram, se tiver acertado, ótimo, se tiver feito pouco, da próxima vez faz com mais devagar, com mais atenção, tá certo? Pra gente produzir melhor e até a próxima aula. Tchau, gente.